medida que eu mexer com ele aqui, dependendo do que eu fizer aqui no ZWCAD, é possível que ligue o controle flutuante, mas eu estou gravando no Zoom e estou gravando também lá pelo AVA. Se acontecer alguma coisa com o AVA, eu estou gravando no Zoom aqui, nós não vamos perder nada. Vou pressupor que estão vendo a minha tela, então eu vou começar a explicar como funciona o ZWCAD. Então, o ZWCAD, ele é uma ferramenta mid-range, ou seja, no mundo dos CADs, ele é low-end, melhor dizendo. No mundo dos CADs, você tem os CADs que são da área mid-range, os que são os high-end, que é alta tecnologia, né? E vocês têm os low-end, onde você tem programas menores que fazem, eles executam muitas das coisas que programas mid-range fazem. Então, por exemplo, se a gente pegar nesse mercado e pegar o AutoCAD, o Inventor, o SolidWorks, MicroStation e diversos aí, são todos CADs mid-range, né? Então, eles estão no mercado já há muito tempo e eles têm muitas funções, muitas ferramentas acopladas a ele. Geralmente, esses programas, eles têm acima, né, ou igual a 5 GB, 4 GB, 3 GB de espaço, de tamanho. Exige, quando estão instalados, essa quantidade de espaço. E existe os high-end que são maiores ainda, né? Qualquer coisa na casa de 10 GB, 15 GB, alguma coisa assim. E eles têm funções que os mid-range nem imaginam que um dia vão ter, entendeu? Que nem, por exemplo, o ProE, o ProEngineer, o CATIA, o antigo Medusa, tem vários programas que são todos high-end. E os programas que são pequenos são o QCAD, ZWCAD, aquele que eu mandei para vocês ontem, que tem 27 mega, 47, se não me engano, mega, e quando ele instala, ele fica com 60, 70 mega. Não tem nem cabimento, e é um programa muito bom pelo teste que eu fiz com ele aqui, fiz até uma apostilinha de 50 páginas, e é um programa muito bom, chama-se LibraryCAD. Mandei ontem para vocês todos aí. Programa gratuito, inclusive, daquelas ferramentas que são desenvolvidas quando o pessoal, eles estão trabalhando com Linux, né? Então é desenvolvimento para Linux, que depois eles usam também no Windows. Bom, então, basicamente é essa a história. Por que escolhemos o ZWCAD? Porque o ZWCAD, ele é muito semelhante ao AutoCAD, ele é pequeno, tem 380, 390 mega, ele é um software que tem muitas funções aqui, muitos comandinhos aqui dentro, e nós vamos tentar fazer um básico bastante perfeito aí para mostrar para vocês como é que ele funciona. Bom, quando a gente fala em ferramenta CAD, o que faz a ferramenta CAD? Ela faz desenho técnico, normalmente. E ela começa esses desenhos técnicos usando comandos que são chamados de primitivas 2D. Então, primitivas 2D, e quando faz desenho em 3D, que nem é o caso aqui, ele usa primitivas 3D também. Então, tem primitivas 2D e primitivas 3D. Essas primitivas são nada mais, nada menos do que, por exemplo, a primitiva está aqui nesse menu Draw aqui, ó. Então, você tem linha, arco, círculo, melhor dizendo, isso aqui não é arco, é polyline. Linha, polyline, círculo, arco, elipse, spline, e essas duas ferramentas aqui são exclusivas do Sketch e esse outro aqui que é o Revision Cloud, Revolution ou Revision, né? São exclusivas do ZWCAD.
Você tem a ferramenta de Ashura que nós vamos usar, nós temos ferramentas de múltiplos pontos e assim por diante. Você vê que tem uma setinha, um triângulo para baixo, em muitos desses comandos, significa que ele vai abrir outras possibilidades, né? Se eu pegar no círculo aqui, ó, e clicar, ele abre diversas possibilidades de você fazer um círculo. Se eu clicar nessa setinha da reta aqui, ó, ele apresenta outros 3 tipos de reta. Se eu clicar nessa setinha do arco, diversos tipos e formas de se fazer um arco. Muito bem, então, quando a gente vai fazer um desenho, o que na realidade é um desenho para um sistema CAD? Se eu abrir o Library CAD, é a mesma coisa, turma. Então, você tem o desenho de uma geometria qualquer, e depois você vai usar comandos de cópia, eles são reconhecidos como comandos de cópia, os comandos que estão aqui dentro. Nem todos eles fazem cópia, mas eles são reconhecidos como comandos de cópia e estão aqui dentro desse menu chamado Modify. É o mesmo menu que tem no AutoCAD, só os ícones das ferramentas que são um pouco diferentes, mas é a mesma coisa, gente. É o mesmo tipo de trabalho que a gente realiza aqui, a gente poderia estar fazendo lá. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o desenho de uma linha para você ver como é que isso funciona. Ó. Peguei e cliquei aqui em linha e venho aqui, ó, e solto. Ó. Venho aqui, ó, e solto. Ó. Certo? Então, o desenho de linha. Você percebeu que quando eu vou desenhar uma linha, a linha fica presa. Eu clico num ponto e a linha fica presa no meu mouse aqui, ó. Quando eu dou um segundo clique, ela solta. Eu vou para outra posição, ela solta. E assim por diante, né? Então está sempre pedindo qual é o próximo ponto, next point. Qual é o próximo ponto? Você forma o próximo ponto, que vai ser o primeiro ponto do início da próxima linha, e assim vira um looping até você dar um clique invertido, e aparece esse combo aqui, você dá um clique normal no Enter, e aí ele solta a linha do seu mouse. Ok? Então, isso é o desenho de linha. Se eu vou desenhar um círculo, eu posso pegar e desenhar um círculo aqui, ó. Ok? Posso desenhar, ó, dou um clique invertido, ele vai ser feito um círculo aqui, ó. Eu dou um clique invertido, aparece esse combo, eu clico aqui, ó. Eu posso, se eu quiser, fazer um arco também, ó. Um arco com 3 pontos. Eu vou dizer, eu aperto o Shift do meu teclado e dou um clique com o botão direito. Vai aparecer essa telinha aqui, ó. Essa telinha aqui, esse combozinho aqui, eles são o que a gente chama de snap, né? O objeto snap. Então, o snap, o snap, eles são miras. Você viu que quando eu estava fazendo o círculo, apareceu uma mirinha quadrada no final da linha. É esse endpoint aqui, ó. Se eu quiser fazer no meio da linha, é isso aqui, ó. Se eu quiser fazer na tangente, eu vou pegar a tangente, tá vendo? Ó? Ele já sabe que eu vou fazer na tangente, ó. Eu quero fazer na tangente desses dois caras aqui, ó. Então, vou fazer na tangente aqui, ó. Olha só isso, ó. Não pegou muito bem a tangente, mas a ideia era essa. Ok? Então, comecei a fazer o desenho de uma geometria. Uma geometria, a princípio, sem muita responsabilidade. Vou desenhar um retângulo aqui, ó. Retângulo, ele pede o primeiro ponto e pede o segundo ponto. Ok? Então, desenhei um retângulo ali, ó. Muito bem. Aí, depois que eu fiz o desenho da minha geometria, eu vou usar comandos de cópia para modificar essa geometria, né? Então, por exemplo, eu posso, cortar algumas coisas aqui. Para cortar, a gente usa esse comando aqui, ó. Esse comando é o comando mais conhecido e mais utilizado, um dos mais utilizados do AutoCAD. Chama-se trim. O
pessoal trabalha tanto com esse comando que até deu um nome aportuguesado para o que ele faz. Então, o que ele faz? Ele trima, vou trimar. Essa palavra não existe, né? Porque o termo em inglês é trim. E a pessoa fala trimar. O português seria aparar ou cortar, né? Mas o mais próximo aí seria aparar, porque ele vai pegar 2 pontos de referência. Ó. Quando eu estou trabalhando com uma ferramenta CAD, você deve perceber que existe uma mudança no seu cursor, né? Você está dentro da área de trabalho do CAD, quando o cursor ele é de seleção, ele é uma forma. Quando o cursor é o cursor de indicação de pontos, ele tem outra forma. O cursor de seleção é esse quadradinho aí, ó. Então eu vou selecionar 2 linhas, essa e essa aqui, e vou dar um Enter. Agora ele quer que eu selecione quem tiver entre essas linhas, ó, para eu fazer o corte, ó. Esses de fora não, ó, porque estão depois da linha, mas quem estava entre as linhas, ele fez um corte, ok? Então, como é que funciona? Cada comando dentro do programa ZWCAD, da mesma forma como no AutoCAD, cada comando tem uma sintaxe que a gente chama, né? É a linha de comando e atuação desse comando, né? E você percebe essa linha aqui embaixo, ó. Você percebe essa linha aqui embaixo. Então aqui, ó, é a nossa linha de comando que está mandando aqui, ó, o command aqui, ó. Você tem um prompt aqui que está mostrando. Esse prompt aqui pode deixar somente 2 linhas nele. Aqui, ó, eu baixo aqui, ó, deixo 2 linhas, é o suficiente. Por quê? Porque nessa linha de comando aqui embaixo, eu vejo o comando que está sendo realizado. Na linha de cima, isso aqui vai me atrapalhar um pouco. Deixa eu ver, deixa eu tirar isso aqui daqui. Beleza, saiu. Deixa eu ver aqui. Beleza, saiu. Então eu vejo a linha de comando aqui embaixo e eu vejo a linha de cima, é o comando que eu fiz anteriormente. Então isso ajuda muito, né, no caso. Então quando eu pego o comando trim, por exemplo, que eu acabei de fazer, ó, olha o que ele faz, ó. Peguei o comando trim, ele escreve aqui embaixo, ó, selecione a entidade para cortar ou selecione tudo. Como é que ele seleciona tudo? Quando você pega o comando trim, ele vem um quadradinho, ele é um cursor de seleção. Está pedindo para você selecionar alguém e na realidade ele funciona assim. Você vai selecionar 2 referências, dá Enter para passar para a próxima fase, para a próxima etapa. E aí você seleciona quem você quer cortar. Ele vai cortar quem é que está naquele centro. Por exemplo, ó, se eu quisesse cortar essa linha aqui, ó, eu seleciono essa como referência, seleciono essa como referência e dou um Enter. É como se eu confirmasse, ó, essas são referências. Aí eu venho na próxima aqui e corto, ó, ok? E aí terminei o comando. Porém, o trim, se você fizer o seguinte, ó, chama o comando trim. Se eu pegar e der um Enter sem selecionar ninguém como referência, aí ele entende que todo mundo é referência de todo mundo. Então, quando você chegar numa linha, assim, ó, ele vai cortar, ó. Você chega numa linha aqui, ó, ele vai cortar, ó. Olha só. Ele vai cortar, ele vai fazer isso. Quando você chegar numa linha, ele vai fazer isso, ó. Ok? Ele está cortando sem critério, entendeu? Ele está cortando todo mundo aqui, ó. Muito bem. Digamos que seja essa a nossa peça. Dou um Enter, sair do comando. Quero apagar, Erase, comando mais simples do mundo. Ó. Seleciono, dou Enter, apagou. Beleza? Vamos supor que eu, sei lá, quero estender, isso aqui é um retângulo, né? Um retângulo é uma coisa que a gente chama de polilinha, polyline. A polilinha, ela tem a característica de ser única. Ó. Se eu faço um retângulo, ó,
Faz de conta, ó. Você vê que quando eu chego perto dele, todas as linhas são selecionadas, né? Ó. Mas vamos supor que eu quero, sei lá, que essas linhas se separem. Eu vou clicar aqui, ó, nesse comandinho aqui, ó, que é uma bomba, né? Ó, se você olhar bem para ele, é uma bolota com um paviozinho queimando, que chama Explode. Eu clico nele, ó. Quem é polyline, aí explodiu, ó. Virou uma linha separada, tá vendo? Ó, meu retângulo aqui, ó, que era a linha tudo junto. Agora ficou linha separada, né? Vou deletar isso. Beleza, então aqui nós temos essa peça. Eu vou deletar isso e vou deletar isso aqui. Muito bem. Uma vez feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou levar essa linha para cá, ó. Vou estender ela aqui. Então eu venho aqui num comando, ó, que está junto com o trim. O trim corta, o extend, ele estende. Então eu vou selecionar essa linha como referência, dou Enter e faço com que a linha vá até aquele ponto ali. Ok? Muito bem. Então, eu tenho aqui uma geometria que nós inventamos agora aí, só que eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Deixa eu pegar e mudar isso aqui, para a gente fazer uma coisa assim, ó, daqui para cá, ó. Nós vamos cortar um monte de coisa aqui, porque essa linha vai ser pretexto para a gente criar algumas coisas. Muito bem. Apaguei aqui aquele pedaço. Vou apagar esse pedaço aqui também. Então, aqui, ó. Se é uma mensagem que aparece aí, a gente tem que apagar ela de vez em quando. Eu vou apagar aqui, ó. Esse cara aqui. Ah, é o trim. Deixa eu voltar aqui. Peguei o extend, é o trim que a gente quer. Muito bem, então aqui está a minha geometria. Faz de conta que era isso que eu queria fazer, tá? Não é exatamente isso. Essa mensagem vai ficar aparecendo aqui o tempo todo, porque é um trial que eu tentei modificar. Mas a gente vai apagando ela aí, dá para fazer o desenho até o final. Então você já descobriu como é que usa as primitivas e como é que usa as ferramentas de modificação. Bom, vamos supor, né? Vamos um pouco mais, né? Vamos supor que eu quero arredondar alguns cantos aqui, ó. O que é o arredondar? É o fillet. Então eu quero arredondar, ó. Quando eu peço o fillet, ele está dizendo que o raio desse fillet é 0. Então eu preciso determinar, eu clico aqui na linha de comando, onde vai ser feito o comando, eu clico na linha de comando e peço o subcomando que está aqui, ó, que chama raio, radius. Então eu vou dizer que o R, ele é um R de 10, por exemplo, 10 milímetros. Então eu venho aqui, por exemplo, ó, e clico aqui, ó, ele arredondou o cantinho lá, ó. Eu venho aqui, ó, clico aqui, ó, eu venho aqui, ó, clico aqui, ó, venho aqui, clico aqui, ó. Ele está arredondando os cantos aí, todos. Entendeu? Arredondou aqui, arredondou ali, ó. Se eu quiser fazer um círculo, ó, eu chego na borda aqui, ele pega, que ele pegou 2, né? Pegou 2 miras. Mas ó, olha só, você vê que ele pegou aqui, ó, pegou essa mira aqui, ó. Pegou a de baixo também. Então aqui, ó, pegou essa mira aqui, ó. Então eu vou deixar essa peça aqui, ó. Ok? Vamos tentar pegar o centro disso. Eu vou apagar isso aqui.
Vamos tentar pegar o centro dessa, ó. Ó o centro dessa, ó. Ok? O centro desse arcão aqui, ó. Perfeito, tá ótimo. Para o que a gente queria. Agora eu quero fazer um chanfro também, ó. Aqui onde tem o fillet, eu tenho o chamfer. Da mesma maneira, ó, as distâncias, distância 1 e distância 2, está dizendo que é zero. Então eu quero fazer um chanfro de 10, mas eu quero fazer 10 por 10. Bom, então a gente vem aqui, ó. Eu vou pegar aqui na linha de comando o subcomando distance. Dou Enter para chamar o comando. Digito 10, dou Enter. Ele entende que a segunda distância vai ser 10 também. Então, digito 10 e Enter. Ou nem precisava digitar, era só dar Enter. Bom, para você fazer o chanfro, você seleciona duas linhas, ó. Ó. Repito o chanfro, seleciono duas linhas sempre. Ó. Chanfro, duas linhas sempre. Beleza? Então, é isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa linha e vamos estender ela para cá e vamos tirar esse bico daqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Trim, aqui tem um extend. Vou dizer que essa linha se estende até aqui, ó. Vou aproveitar e vou apagar quem está aqui, ó. E vou fazer um trim aqui, ó. Volta no trim. É o comando mais usado dos programas CADs, né? Vamos fazer de novo um fillet. Vou dizer que o fillet tem raio de 20. Então aqui e aqui. Ok? É isso aí. Vamos repetir esse fillet aqui, ó. Ele aqui matou esse cara aqui, ó. E vamos pegar esse cara aqui também, quer ver? Muito bem. Então essa é a nossa peça. Ok? Bom, uma vez que você desenhou uma peça, pode ser que você queira fazer algum tipo de cota nela, né? Eu vou colocar uma cota nela. Então você vai vir aqui e você vai pegar aqui, ó, tá vendo? Ó, no Annotation, você vai pegar aqui, ó, e vai puxar cotas para essa peça não ficar como se ela não tivesse responsabilidade assim, a gente não tem responsabilidade, né? Negócio jogado, né? Ok? Essa é a cota. Se eu quero fazer uma cota de diâmetro, cota de diâmetro, olha lá. Colocou até o sinalzinho de diâmetro aqui, ó. Bom, aí você tem também cota de raio, né? Cota de raio. E assim por diante.
Diversos tipos de cota. Com isso, a gente mostrou para você algumas poucas funcionalidades aí do ZWCAD. Eu posso mover essa peça inteira. Vou só ver aqui uma coisa, turma. Vamos supor, né? Eu quero mover essa peça toda aqui, ó. Eu seleciono essa peça. Olha lá, seleciono a peça, consigo mover. Eu quero copiar essa peça. Seleciono a peça toda ou só parte dela. Consigo copiar. Quantas cópias eu quiser, são cópias múltiplas. Se eu quero sair fora, eu já dou um Enter, que ele sai fora do nosso padrão aqui. Muito bem. Então, a gente tem aqui uma cópia. Se eu quero... existe um comando para você fazer uma coisa. Deixa eu fazer nesse aqui, ó. Deixa eu tirar essas cotas aqui. Deixa eu tirar essas cotas aqui. Muito bem. Faz de conta que eu quero fazer uma cópia paralela desse negócio aqui, ó, desse contorno inteiro aqui. Só que aí, para fazer essa cópia paralela, eu vou ter que clicar em linha por linha, né? Então seria interessante se tivesse uma maneira de eu juntar essas linhas de fora, que inclusive eu explodi numa outra cópia aqui, né? Então aqui, ó, eu vou apagar isso aqui. Então, eu tenho a geometria, mas as linhas estão separadas aqui no contorno, né? Se eu pudesse juntar, seria melhor, né? Então, vamos juntar. Existe um comando aqui, ó. Parece um guarda-chuvinha deitado. E esse comando que está aqui, ele é justamente um comando de edição de polyline. Então, eu vou clicar nele aqui, ó. E vou, por exemplo, clicar nesse arco aqui. Então, aqui embaixo, ele está dizendo assim, ó, a entidade selecionada não é is not, não é uma polyline. Turn it into one. Você quer tornar isso uma o quê? Uma polyline. Porque ele faz a pergunta primeiro, né? Ele faz a afirmação, ó, a linha que você selecionou, ela está pontilhada aqui, ó, ela não é uma polyline. Você quer selecionar uma polyline? Você quer tornar ela uma polyline? Ele sabe que você quer, porque senão você não viria fazer esse comando, né? Então, é o yes mesmo, ou só dá enter, e tá feito aí. Bom, aí ele vai para uma segunda etapa, você está lendo aqui embaixo, ó, na linha de comando. Ó. Na segunda etapa, ele entre uma opção. Então, você quer vert, close, the curve, fit, join. A opção aqui é o join, ok? Então, letra J, virou um cursor de seleção, você seleciona daqui e consegue fazer aí, ó, dá Enter 2 vezes, ela voltou ao normal, ó, ó lá, quando eu passo em cima da linha aqui, ó, é uma linha só, como se fosse uma linha só, né? Como é o círculo, né? Como é o retângulo, só que virou uma linha só. Ok, turma? Quem está presente aí? Oswaldo, tá aí, Oswaldo?
Quem mais? Ah, entendi. Eu não estou vendo o chat, porque eu coloquei a tela na frente aqui, entendeu? Ah, que beleza, que ótimo, que ótimo. Eu não estava tendo essa visualização porque lá eu não consegui. Mas beleza, tem 12 pessoas. Vou confiar, hein? Não, vou... não, eu não estou conseguindo ver o chat, não. E eu não vou me preocupar tanto com isso, eu vou meter o pau aqui. Então, quando vocês tiverem perguntas, vocês entram aí no áudio, deixa o áudio desligado, pode entrar no áudio e fazer a pergunta que for, tá? É, esse programa, como eu fiz o seguinte, né? Eu peguei a cópia Trial, só que eu tentei manipular essa cópia Trial, então fica agora abrindo esse negócio aqui, ó. Então eu tenho que apagar. Ele não tá, ele atrapalha só momentaneamente. Bom, então você viu aqui que nós transformamos a linha que era separada em uma linha contínua. Essa linha contínua é chamada de polyline. É muito interessante essa polyline, porque dentro do nosso estudo agora, nós estamos estudando ferramenta de corte e ferramenta de dobra. Numa ferramenta de corte, em particular, você precisa da área dessa figura aqui, ó, dessa figura externa. Esquece o círculo por enquanto. Essa figura externa aqui, ó, é uma figura complexa, uma figura complicada. Se essa figura tivesse um arco aqui, aí é que a coisa ia ficar feia mesmo. Quer ver? Ó? Vamos tornar pior aqui. Ó. Faz de conta que eu tenho um arco aqui assim. Ó. Muito bem, eu vou fazer um trim aqui. Ó. Dou Enter, corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Então agora eu tenho essa peça aqui. Ó. Vamos arredondar esse canto aqui com o fillet. O fillet que está lá de 20. Ele não comporta porque ele está muito grande. Vamos de novo. Nosso fillet aqui. Então vamos mudar o raio dele para 10. Vamos ver se metade ele faz. Então eu tenho um raio de 10. Vou ter que explodir de novo isso aqui. Vamos ver se eu consigo. Fillet desse cara com esse cara. Ele já fez aqui, tá vendo? Eu não estava enxergando isso. E aqui eu não vou fazer nada, deixa assim. Bom, então a nossa peça ficou um pouquinho mais complicada, porque eu coloquei um arco aqui, ó. Bom, muito bem, agora eu quero calcular a área. A área não, o perímetro desse negócio aqui fora. Então deixa eu só converter de novo em polyline, ó. Vou clicar aqui, ele vai dizer que eu quero o join aqui, né, ó. Enter, e seleciono todo mundo aqui, ó. E dou Enter. Seleciono e dou Enter. Virou todo mundo uma linha só, tá vendo? Ó? Tudo pontilhado. Você pode se perguntar uma coisa que é interessante, né? Você fala assim, ó, por que quando eu seleciono desse lado, ó, ou seja, estou caminhando da esquerda para a direita, é um retângulo de seleção azul. Porém, se eu selecionar da direita para a esquerda, é um retângulo de seleção verde. Não é interessante essa questão? Se eu estou indo da esquerda para a direita, é azul. Se eu estou indo da direita para a esquerda, é verde. Por que isso, hein? Porque é o seguinte, olha só. Se eu clicar e selecionar metade desse negócio aqui, ó, estou indo na metade, né? Ó, um pouco mais da metade. Eu vou passar desse círculo aqui, ó. Selecionei passando desse círculo, ou passando desse, ó. Passando desse círculo, que dá para você perceber direitinho que o círculo ficou dentro do retângulo de seleção azul. E parte dessa geometria não está dentro da seleção azul. Vou dar um clique normal. Olha só o que acontece. Ele selecionou só quem estava dentro do retângulo de seleção azul. Ok?
Muito bem. Agora, se eu selecionar da direita para a esquerda, ó, eu vou pegar só metade da peça. Ó. Você vê que o único que está dentro é esse cara aqui, mas eu estou pegando aqui metade. Ó. Ó. Selecionou todo mundo, né? Não precisou estar dentro da seleção para ser selecionado. Ele, onde a seleção verde tocou, ele selecionou, entendeu? Muito bem. Cursor de seleção é um quadradinho. Cursor normal é um quadradinho com uma cruz. Cursor onde você vai fornecer ponto, que é as ferramentas de desenho, todas elas pedem para você fornecer um determinado ponto num determinado local geométrico, espacial, dentro da tela do CAD, né? Então você clicou aqui, ó, você percebe que ainda está pedindo ponto no caso de uma linha, ó. Por isso que o cursor é uma cruz. Muito bem. Então agora eu tenho essa peça aqui, eu já transformei essa linha externa em uma polyline. Então eu venho aqui, ó, no menu Tools, e aqui tem um comando chamado Distance. E aqui dentro desse comando Distância eu posso medir a distância, posso medir a área e eu posso obter uma lista. São os comandos mais usados, tá? Então essa lista, por exemplo, é todos os comandos que você já fez até aquele momento. No área, eu tenho o seguinte, quando você vai fazer uma área, você vai clicando e vai fazendo, ó, ele vai fazendo a área, certo? Porém, eu posso, se eu quiser, clicar num objeto, ó. Tem aqui um objeto, ó. Objeto, letra O e dou Enter. E aí eu venho e seleciono esse objeto externo aqui, ó. Aqui embaixo, na linha de comando, se você perceber bem, ó, ele está dizendo assim, ó, que a área dessa peça que eu fiz aqui, ó, que eu inventei, a área dessa peça é 478.365,14, arredondando, 14 milímetro quadrado. E o perímetro, ou seja, se eu passasse uma corda aqui, ó, e fosse caminhando, 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 se isso fosse uma pista de corrida, eu fosse correndo aqui, quando eu desse uma volta inteira, eu teria andado 2.664,27 milímetros. Ok? Muito bem. Então, eu tentei mostrar para vocês os comandos mais usados. É como a gente aprender uma língua. Se você vai aprender a língua, numa primeira fase você não vai falar 2.000 palavras. Você vai falar 500 palavras, 100 palavras, 200 palavras, sei lá. Uma quantidade menor, um terço, vamos supor. Depois você vai aprimorando, fazendo todo dia e vai aprendendo. É a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma alfabetização. Eu pressuponho que vocês já tiveram uma aula de gráfica aí, a parte gráfica no primeiro semestre, onde o professor deve ter usado algum tipo de CAD. Então, eu estou resgatando isso para a gente poder dar continuidade em outros projetos no futuro. Muito bem, então nós mostramos para você toda essa parte de primitivas e a parte das modificações que eu posso fazer com o menu Modify. Colocamos cota também, e agora nós mexemos ali na parte do Tools, onde você tem a parte de área, que é interessante para nós. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu fechar isso aqui. A gente vai apagar isso aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a peça que eu passei para você. Qual foi a peça que eu passei para vocês? Foi um T ou foi uma, quem esteve nas aulas passadas? Era um T que eu tinha dado como exercício ou era uma outra peça qualquer? Era um T, né? Muito bem. Então nós vamos fazer um estudo de uma tira por meio dessa peça que é o T, nós vamos fazer um estudo de tira com ela. Então,
Deixa eu só ver que horas são aqui, para a gente ter uma noção. 8h14. Então vamos lá. Como é que eu faço agora? Que a gente vai ingressar agora no momento de fazer uma peça mais elaborada, né? Então, apesar dela ser assim, uma peça simples, né? Então, vou pegar aqui, ó, a ferramenta retângulo e vou clicar aqui em qualquer lugar. À medida que eu abro aqui, ó, você vê que eu estou abrindo aqui, vai aumentando esses números aqui, ó. Tem um número destacado em azul colado no meu mouse aqui, ó. E a sintaxe desse comando retângulo, ele coloca o primeiro ponto, né? E aí ele vai te pedir, né? Aqui embaixo está escrito, ó, specify the other corner or. Então, você vai especificar outra aresta, vai dar um clique para formar outra aresta. Só que no momento que eu vou dar um clique para formar outra aresta, até onde eu me lembro, o nosso retângulo é de 40, porque é a parte do T lá em cima, por 20 de altura. 40 por 20. Então, eu vou digitar 40, ponho uma vírgula. Você vê que quando eu ponho uma vírgula, ele destaca o número que está do lado. E eu vou digitar 20 e vou dar Enter. Então, você vê aqui, ó, que ele fez um retângulo para nós aqui, ó. Fiz um retângulozinho para nós. Esse retângulo, ele tem 40 por 20. Beleza? Bom, aí eu tenho um outro retângulo que é o contrário disso. É 20 por 40, ó. Clico num ponto aqui, pego o comando retângulo, clico num ponto e vou digitar 20,40. Ou seja, o separador dos números dentro do AutoCAD não o separador decimal, não é a vírgula, tá? Quando você vai escrever, por exemplo, 10,5, você não escreve 10,5, você escreve 10,5. A vírgula é separador de eixo. Então você tem o eixo X, sempre vem primeiro, depois o eixo Y, depois o eixo Z. X, Y, Z. Sempre o X é primeiro. Por isso que aqui no 20, ó, eu digitei 20, depois 40 para ser a altura que é no outro eixo. Então eu tenho dois retângulos desenhados aqui, ok? Um de 20 por 40 e outro de 40 por 20. Preciso colocar esse retângulo aqui, ó, no centro desse aqui, ó. Como é que eu faço? Eu vou apertar, eu vou pedir para mover. Vou mover quem? Essa peça aqui, ó. Ela ficou destacada porque eu selecionei. Dou Enter na minha seleção. Você viu que era um retângulo, um quadradinho, né? Um quadradinho é um cursor de seleção. Dei Enter para sair do modo de seleção. Dei Enter para sair do modo de seleção. Aí entrou no modo de ponto. Ele está querendo agora um ponto de base, por onde eu vou puxar esse retângulo que está desenhado. Eu aperto o Shift, deixo o Shift do teclado apertado. Normalmente o Shift é o que está do lado esquerdo, né, bem na borda do teclado, bem no canto do teclado. Ele fica selecionado. E aí eu clico invertido com o meu mouse. O que que aparece? O que eu já mostrei para vocês. É chamado de Object Snap. E existe um monte de objetos Snap. A gente fica mais fácil chamar esses objetos de mira. Por quê? Porque eles são miras, ó. Eu quero uma mira chamada midpoint. Ela vai pegar o ponto central de uma linha. Então eu clico nela normal, solto o Shift, você vê que aparece um triângulozinho quando eu passo no centro, ó. Aparece um triângulo, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, e quando eu for chegar lá, eu vou apertar o Shift de novo antes de chegar lá, clique invertido, midpoint e jogo nesse midpoint aqui, ó. Então o meu retângulo veio pelo ponto do centro de um dos lados para o ponto do centro do lado do retângulo que está deitado ali, ó. Beleza? Muito bem. Então eu tenho o T. Só que tem uma coisa, esse T está atrapalhando aqui, ó, porque ó, tem essa linha no meio aqui atrapalhando. Não é para ter essa linha. Então o que a gente faz? Primeiro a gente vai explodir todo mundo, ó. Vou explodir todo mundo. Não precisa ir até o final, ó. Da direita para a esquerda, ó. Selecionei todo mundo, dou Enter, explodiu, ó. Ó, explodiu. Tem uma linha aqui no meio. Quando eu clico, aparece essa porcaria ali.
e eu apaguei aquela linha do meio. Era o lado desse retângulo de baixo aqui. Muito bem. Aí agora eu quero apagar essa linha do centro aqui, ó. O que eu faço? Comando trim. Eu vou trimar. Lembra disso? Eu vou trimar. Seleciono essa linha, seleciono essa linha. A primeira etapa do comando trim é você selecionar a referência. Se eu não selecionar a referência e clicar Enter, ele toma todo mundo como referência de todo mundo. Mas eu quero selecionar essa linha como referência e essa como referência. Do Enter, saio daquela etapa, da primeira etapa do trim. Do Enter. Entro numa segunda etapa. Por que eu estou falando assim? Porque é imperceptível, você não percebe. E quem já trabalha há muito tempo sabe que ele tem duas etapas. E aí você acelera o processo e as pessoas não percebem. Aí eu clico, ó, ele cortou no meio, virou uma letra T mesmo, né, meu? Muito bem. Agora eu quero pegar e quero fazer um chanfrinho de 1 milímetro para não cortar a mão do cara que vai trabalhar, né? Fazer um chanfrinho de 1 milímetro aqui. É lógico que uma peça com chanfrinho já no punção não é muito usual, mas nós vamos fazer porque a gente está fazendo um trabalho para você também descobrir os comandos, né? Então o comando é o comando chanfer. Você sabe que você tem que determinar uma distância, porque ele está com distância de 10 aqui, ó. Então você vai determinar uma distância e aperta a letra D e dá Enter. Quando você aperta D e dá Enter, ele diz assim, ó, a primeira distância, que é a base dessa entidade, ele tem 10. Então, eu quero que seja 1. Quando eu determino que a primeira base é 1, ele entende que a segunda base é 1 também. Por quê? Porque normalmente o default do AutoCAD, ou seja, o default é o padrão, né? O default do ZWCAD é fazer chanfros de 45 milímetros, de 45 graus. Muito bem, então eu dou Enter também aqui. Aí virou um cursor de seleção. Ó. Vou selecionar duas linhas, a primeira e a segunda. Ok? Ó, a primeira, entro no comando, a primeira e a segunda. Beleza? Tranquilão? Tranquilo, né? Só que antes de fazer esse comando, ó, eu vou dar um ESC e vou voltar aqui, ó. Ele vai voltar até a aresta lá e a aresta ali. E vou fazer de novo. Só que eu vou fazer, antes de fazer de novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comando, faz de conta que eu não fiz esse comando aí, eu vou fazer um comando aqui, que é um comando bem usado também do ZWCAD, tanto lá no AutoCAD também. Seria o segundinho mais usado, vai. É um comando que chama offset. Então, o offset, ele vai fazer cópia paralela. Então, eu vou determinar qual é a distância, ó, letra D, Enter. Ele vai determinar para mim a distância. Então, vou digitar aqui, ó, letra D, Enter. E eu vou dizer que a distância é 3 milímetros. Vou fazer uma cópia disso aqui para fora, uma cópia desse para fora e uma cópia dessa linha para baixo. Então, ficou 3 milímetros. Por que 3 milímetros? Porque lembra que a sobrinha da borda da minha chapa para minha peça, lá pelo material que nós passamos nas aulas anteriores, lá dizia que era 1,5 vezes a espessura. Como essa peça tem 2 milímetros de espessura, vezes 1,5 vai dar 3 milímetros. Então já fiz uma linha de 3 para me referenciar aí. Muito bem, agora que eu fiz essa linha de 3, eu usei o comando offset. Agora que eu fiz isso, eu vou juntar isso aqui tudo numa linha só. Como é que eu faço? Você se lembra aí, né? Ó, é do ladinho aqui do offset, ó, o pedit. Popularmente conhecido como pedit. Tá vendo o nome dele aqui, ó? Pedit, ó. Ó, aparece aqui, ó, embaixo, ó, pedit. Editor de polyline. Então, clico nele, clico numa linha, ele vai dizer assim, ó, essa entidade selecionada não é uma polyline. Você quer tornar isso uma polyline? Yes, eu quero. Então, só dou Enter, porque já o Yes já está escolhido. Na sequência, digita um J e dá Enter. E aí você vem e escolhe uma linha ou escolhe todas, não tem problema nenhum.
Se você ficar com medo, você quiser tirar essas foras, selecionei 3 linhas que eu não devia. Aperta o Shift, deixa apertado, clica nas linhas, ó. Elas desselecionam, ok? Desselecionei a linha, tirei da seleção as linhas que eu selecionei errado. Apertei o Shift e cliquei de novo nela. Dou Enter para sair do comando. Então agora virou uma linha só, tá vendo? Uma linha só, tá vendo? Beleza? Bom, agora vamos fazer o chanfro. Olha o que acontece quando você faz o chanfro numa polyline. Então você tem que a distância aqui, ó, embaixo, tem que sempre observar. A distância aqui, como eu voltei, ele voltou a ser 10. Então eu vou ter que dizer que a distância é 1 milímetro. Então, enter de novo para ele aceitar 1 milímetro também na segunda linha que eu pedi. Então eu tenho aqui, ó, vou clicar aqui e aqui, ó. Não é, mas era para fazer em todos, né, meu? Era para fazer em todos. Então vamos de novo, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar um chanfro aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, eu esqueci de dizer para ele que é uma polyline, tá vendo, ó? Tem um subcomando aqui chamado polyline. Letra P, Enter e... Ai, minha nossa. Vamos lá. Vamos dar uma letra U. Letra U é o undo. O undo. Ele volta ao que ele era aqui, ó. Acho que não mudou aqui, quer ver? Ó, vamos de novo. O chanfer tá com 10, por isso que fez essa figura esquisita aí, ó. Vamos pegar e dizer que a distância desse negócio é 1. A distância desse negócio aí é 1 milímetro e 1 milímetro. Então agora vamos de novo, chanfer, distância de 1 milímetro, tá vendo aqui, ó? Vamos lá, eu vou dizer que é uma polyline, quero o comando chanfer, 1 milímetro, 1 milímetro, eu vou dizer que é uma polyline e vou clicar aqui. Bom, fez um chanfrinho de 1 milímetro em todas as laterais que tinham aresta, né? Tanto interna como externa. Então ficou aqui a nossa peça, essa aqui, ó. Essa é a nossa peça. Muito bem. Uma vez que eu tenho essa peça já chanfrada, você se lembra que ela... Vamos pegar uma cota aqui, ó. Linear aqui, ó. Olha só, ela tem 40. E como ela tem que ter 3 milímetros, quando você colocar outra do lado aqui, você vai colocar ela com 3 milímetros para gerar uma paredinha aqui de 3 milímetros, correto? Que é justamente o vão que tem que ficar com a outra. Muito bem, então ela tem 40, vai ficar com 43. Então o passo é 43. Então nós vamos fazer uma cópia agora, que é o seguinte, ó. Existe um comando de cópia que é chamado de array. Esse array, ele vai fazer cópias numa matriz. Então, você tem uma matriz aqui, ó. Eu vou dizer que eu tenho uma linha só, né? Uma linha. E essa uma linha, ela vai ter... Eu já fiz o cálculo, tá? Eu vou jogar 23 colunas nela, com o passo de 43. Então, eu vou dizer que aqui, ó, tem uma linha. E eu vou dizer que aqui, ó, tem 23 linhas. Ah, vamos colocar 25, vai, porque assim você fica... Por quê? Por que 25, professor? Porque é o seguinte, você não viu que eu acabei de medir 40 ali, 40 milímetros? 40 vezes 25 vai dar... 4 vezes 25 dá 100, mas é 40, então vai dar 1000 milímetros. 25 peças alinhadas aqui vai dar 1000 milímetros, é 1 metro. Então eu estou supondo que nós temos uma chapa de 1 metro por 2 metros. Eu peguei o lado que tinha 1 metro e fui cortando as tiras ali. Entendeu? Depois eu vou representar ali para você ver.
Muito bem, e qual que é o offset dessa coluna? O offset da linha é 0. Ela não vai se mover para lugar nenhum. E o offset da coluna é 43. Então, depois que você determinou isso, você vem aqui, ó, nesse Pick Boot Office. Deixa eu ver se tem outro. Pick Angle. Vamos pegar esse cara aqui, ó. E eu vou dizer que ele vai partir daqui, ó. Correto? Ele vai partir daqui, ó. Depois que você diz que é esse ponto aqui, você dá um Enter pelo mouse, né, o botão direito do mouse, o botão inverso, ele dá um Enter. Ele volta nessa tela aqui. E aí, você vai selecionar o objeto, ó. Seleciona o objeto e dá Enter. E aí ele volta, você dá um OK. Aí, ó, ele fez, ó. 43 peças alinhadas aqui, ó. Beleza, vamos pegar esse cantinho aqui e vamos fazer o seguinte, vamos enxergar esse cantinho aqui, ó. Existe um comando aqui no ZWCAD que é uma cópia ipsis literis lá do AutoCAD. É o seguinte, você deve ter percebido, quando eu clico numa peça, ele aparece esses retângulos azuis aqui. Esses retângulos azuis aqui chama grips. E esse grips é um modo de edição avançado do CAD. Eu posso esticar a linha, ó. Eu estico a linha. Dou ESC 2 vezes, ele some o grip. Aí eu clico nesse cara e puxo para cima e puxo para baixo, ó. Clico nesse cara, desligo isso, puxo para cá e puxo para lá, ó. Quando você está trabalhando da forma como eu estou te mostrando aqui, que você puxa de um lado e puxa do outro, você tem uma coisa dentro do programa CAD, tanto nesse quanto no outro que nós estamos nos referenciando, que é o AutoCAD, é por causa de um snap também, né? Então a linha, eu consigo fazer uma linha puxando ela, consigo fazer uma linha reta, porque tem um snap segurando a posição horizontal para mim, a posição de 0 grau. Então eu consigo puxar ela linha reta sem sair. Se eu sair de cima, ó, tô aqui, né, ó. Se eu puxar a linha reta aqui, se eu puxar essa linha reta aqui, ó, ele vai, porque tem um snap de 90 graus aqui, ó. Mas se eu for pro lado, ela vai sair fora da minha posição, ó. Entendeu? Então, existe esse negócio aí. Existe uma coisa que a gente chama de Direct Draw. Eu vou fazer um pedacinho para você ver, ó. Clico aqui e vou desenhar uma linha. Estou indo na horizontal. Como tem essa propriedade do OSNAP, né, de ter uma mira segurando ali o 0 grau, eu posso digitar, por exemplo, 10 e dar Enter. Olha só, ele desenhou um pedacinho reto na horizontal a 0 graus com 10. Eu venho para baixo, digito 5 e dou Enter. Olha só, ele cortou com 5 ali, ó. Vou aqui para minha esquerda, ó. Digito 10 e dou Enter. Então, ó, agora eu posso clicar e fechar o meu retângulo aqui, ó. Fiz um retângulo com linha. Esse processo é chamado de Direct Draw. Direct Draw. Então, eu consigo desenhar indo diretamente com apoio do Snap, que mantém a horizontal para mim, mantém vertical, mantém alguns ângulos especiais, ele mantém também. Eu consigo desenhar a coisa mais rápido, entendeu? Muito bem. Então aqui é só a gente apagar isso. E é isso aqui. O que a gente vai fazer, ó? Vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um trim aqui, ó. Vou trimar essa parte aqui, ó. Dou Enter, clico aqui, aqui e aqui. E dou Enter. Aí eu venho aqui no Offset, ó. E vou fazer um offset distância de 1000 milímetros. Dou Enter, seleciono essa linha e vou para cá, ó. Vou para cá, ó, o que ele fez, ó. Ele desenhou uma linha aqui dentro, ó. Desenhou uma linha aqui dentro. Significa que esse daqui, significa que esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, dentro do limite de 1 metro, eles estão a mais aqui, ó. E se eu quiser desenhar a chapa, eu só faço o seguinte, ó.
Lembra disso. O trim, ele trima, ele corta. O extend, ele estende a linha, ó. Tá aqui dentro do trim também, ó. Extend, ó. Então eu seleciono a referência do extend, que é esse cara, dou enter, venho nessa linha aqui, ó, e ela estende para lá, ó. Venho nessa linha aqui, ó, ela estende para lá. Beleza? Vamos fazer uma coisa aqui, ó, para você entender o que está acontecendo. Faz de conta, tá? Ó. Então aqui, ó, faz de conta. Eu vou pegar um retângulo, ó, vou desenhar um retângulo de 10 por 20, ó. 10,20, enter. Então, essa daqui é a minha chapa, ó. Faz de conta que essa medida de 10 é 1 metro. Faz de conta que essa medida de 20 é 2 metros. A chapa comercial, nós vimos também numa tabela na aula passada, né? Nós vimos numa tabela e essa chapa, ela tem 1 metro por 2. Tem diversos tamanhos, mas a mais comum é 1 por 2. Então, eu posso resolver, ó, deixa eu explodir aqui para me mostrar para você. Vou explodir aqui, ó. Então, eu posso, por exemplo, essa peça aqui, ó, ela tem aqui, essa cota aqui, ó, ela tem 66. Tem 66. Por quê? Porque essa peça aqui tem um total de 60. Com mais 3 milímetros daqui, 3 milímetros daqui, 66. Então, se eu fosse cortar isso aqui, ó, tô fazendo um pequenininho só representativo. Se eu fosse cortar, é como se eu tivesse 6 milímetros, 6,6, né? Então, a gente faz aqui assim, ó. Um offset dessa linha, um 6,6. E aí eu venho aqui, ó, tô cortando a chapa, ó. Ah, é muito grande ainda, peraí, deixa eu ver. Como é 10, né? Seria menor, seria 0,66. Quer dar uma parada? É que eu não sei como é que funciona aqui nesse menino aqui no Ava, entendeu, meu? Eu domino tudo lá do outro. É? Ele só grava 1 hora? Já deu 1 hora já? Tá ok, então a gente vai dar Não, ele não grava 1 hora, acho que ele grava mais de 1 hora agora. Antigamente ele gravava 1 hora, mas agora ele grava 3 ou 4 horas, se não me engano. Se eu não me engano, tá? Bom, mas vamos tentar fazer, ó. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu saí de um compartilhamento, vou sair dessa tela aqui. Eu estou aqui no meu Zoom. Eu vou parar também aqui no Zoom. Vou pausar aqui. Beleza, turma? Estão retornando aí já ou não? Bom, então eu vou refazer o raciocínio, que era o seguinte: nós desenhamos uma chapa aqui de 10 por 20, representando uma chapa de 1 metro por 2. E então essa medida de 66 que tem aqui, essa medida de 66, ela seria, dentro dessa representação aqui, como se fossem 6 décimos, né? Então eu vou fazer um offset
de 0,66, eu acho que seria isso. Isso aí, ó. Seria isso. Então, você está fazendo essa chapinha aqui, ó, seria 0,66 por 1 metro, né? Então seria 66 por 1 metro, 0,66 e aqui tem 10, né? Seria mais ou menos essa representação aí. Então você vai cortar essa chapa de 2 metros em tiras que tem 1 metro de comprimento por 66 milímetros de largura, que é esse o caso aqui, né? Então a gente pode apagar isso aqui, que acho que já deu para entender mais ou menos qual foi o raciocínio, né? Então, se você se lembrar bem, nós temos nesse comprimento de 1 metro, nós temos 23 peças. Por quê? Porque eu fiz um array com 25 elementos, né, com 25 peças, ele conta o elemento original, o elemento de partida, né? Então tem 25 colunas aqui, contando essa aqui que ele encara como uma coluna. E quando eu fiz o offset dessa linha para trás aqui, para esse lado direito, o que aconteceu na prática? Ele ficou 2 peças para fora, né? Então, na verdade, 25 menos 2, 23. Então, você tem 23 peças aí, ó. 23 peças. Uma coisa que a gente consegue, então, enxergar é o seguinte, tá? Então, a gente vai fazer essa anotação nesse estudo aqui, tá? Então, você tem aqui embaixo uma calculadora. Deixa eu ver aqui. A nossa calculadora. Ela não vai aparecer. Mas tudo bem. Então, a gente faz o seguinte, ó. Vocês viram lá que eu fiz o 10 por 20, né? Então, 1 metro por 2. Pegando a calculadora aqui do celular, então a gente tem 2.000 milímetros. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Engraçado, né? 2.000 milímetros dividido por 66 milímetros, que é a largura da nossa chapa. Vai dar para fazer 30 tiras. Então você tem 30 tiras de 66 milímetros, 30 tiras, onde você tem 23 peças em cada tira. Então você vai multiplicar 30 tiras por 23 peças. Então anota aí 690 peças. Muito bem. Então, um outro comando que vocês não... Opa. Poderia desligar o áudio aí? Está aparecendo aqui o áudio de alguém aí. Muito bem. Então aqui, ó, você tem que esse é o primeiro ensaio aqui. O primeiro estudo, você tem 23 peças por chapa. Vamos abrir mais isso aqui. 23 peças por... O sinal de chapa é essa circuladinha aqui, né? E você tem na chapa 30 tiras. 30 tiras. O que vai dar, no final das contas, 690 peças. Então, isso é o estudo dessa primeira chapa aqui, né? Essa primeira chapa aqui a gente fez isso. Muito bem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma cópia dessa chapa aqui, ó. Vamos fazer uma cópia dessa chapa aqui embaixo, aqui, né? Eu vou pegar aqui no Move, não, no Move não, no Array.
eu tenho uma cópia. Eu vou fazer uma cópia desse cara aqui, aqui para baixo, ó. Deixar ele aqui. Dá para fazer cópia múltipla, mas a gente precisa somente desse aqui por enquanto. Muito bem. Eu vou fazer uma cópia desse cara aqui com um comando aqui. Pretexto é para fazer mais comando, né? Para você perceber. Com mirror. O mirror vai fazer um espelhamento disso, né? Então você clica na peça, porque aqui embaixo você vê que a sintaxe dele pede para você selecionar o objeto. Selecionei. Vou para a próxima fase. A próxima fase, ele está dizendo aqui, ó, no meu cursor, ó, você vê que tem um número destacado em azul e tem um número do lado. E ele está dizendo assim, specify the first point of mirror line. Especifique o primeiro ponto da linha de espelhamento. Então eu vou dizer que a linha de espelhamento é esse ponto aqui, ó, e ele vai até esse ponto aqui, ó. E dou Enter. Então ele fez um espelhamento dessa peça e ficou um T de cabeça para baixo, né? Muito bem. Então eu posso, se eu quiser, mover ele aqui para a gente poder ter mais visão do que vai acontecer daqui para frente. E eu tenho aqui, ó, essa peça. Eu vou colocar essa peça aqui do lado, ó, aqui do lado. Muito bem. Como é que eu faço isso? Primeiramente, eu vou de novo repetir um comando que você conhece, que é o offset. Então, vamos fazer um offset de 3 milímetros, selecionar a peça e está feito o offset aqui, ó. Você vê que quando eu faço o offset, nessas arestas aqui, ele quebra esse chanfro, né? Eu vou explodir essa peça de fora e vou pegar aqui, ó, e vou apagar essa parte aqui, ó. Vou apagar essa parte e vou apagar isso aqui tudo aqui, ó, vou apagar, ó. Como ele só pega quem tiver dentro do azul, eu estou detonando quem está dentro do azul. Então eu só preciso desse cantinho aqui, ó. Na verdade, você tem diversas maneiras de fazer isso, tá? Diversas. Só que eu quis pegar, né? Porque essa peça que está aqui, ela tem que encostar nessa aresta aqui, ó. Ué, mas tem um problema. Essa peça aqui é uma aresta, então eu teria que encostar essa aresta aqui. Eu vou explodir e voltar a ser aresta isso aqui? Não precisa você fazer isso. Porque é o seguinte, ó. A gente vai mover, e eu quero que você preste bem atenção nisso, porque isso aqui é uma outra sacada bem inteligente, tanto lá no AutoCAD quanto aqui. Você vai mover essa peça. Quando você vai mover, primeiro a sintaxe dela é selecionar o objeto. Selecionei o objeto. Agora ele está pedindo, ó, na segunda parte do comando, ele está pedindo specify the base point or, ou você indica o local que ela vai ficar. Bom, eu quero o base point. O base point teria que ser uma aresta aqui, ó. Então o que eu faço? Eu vou apertar a tecla Shift, botão direito, e aqui dentro das nossas miras, tem uma mira bem interessante que chama Apparent Intersect. Esse Apparent Intersect, ele vai pegar aquele ponto que existiria naquela aresta ali, se eu não tivesse feito o chanfro. Como é que eu faço? Ó, peguei, cliquei normal nele, clico normal em cima de um lado e venho aqui nesse outro aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, ele pegou a peça lá fora. Tá vendo que ele pegou a peça lá fora? Onde seria, teoricamente, uma aresta, que não é porque eu fiz um chanfro. E aí eu pego e jogo aqui, ó. Ó, ficou lá certinho, ó. Ficou lá certinho. Então, aqui, ó, tem uma linha. E eu vou deletar essa linha. Aqui tem outra linha, ó. Eu vou deletar essa linha. Toda vez que eu faço isso, por causa da minha versão aqui, ele aparece esse textinho aí, dizendo alguma coisa aí. Muito bem. Tá feito aqui. Agora eu preciso descobrir mais uma coisa, principalmente mostrar para vocês, né? Porque é interessante o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou pegar um mirror para fazer dessa peça aqui, ó. Primeira fase do mirror é você selecionar a peça. Dá Enter. Segunda fase é
Specify the first point of mirror line. Então eu vou dizer que é a metade aqui, ó, dessa linha aqui, ó, porque qualquer que seja a nossa situação, eu vou entender que se eu espelhar a partir do meio aqui, ó, midpoint, se eu espelhar a partir daqui, eu vou ter outra peça, ó, que é na distância que essa daqui está. Então, ó, é isso aqui que acontece. É isso aqui que vai acontecer. Muito bem. Então, eu fiz isso para quê? Para descobrir que distância que é essa aqui, ó. Que distância que é essa, ó? Daqui até aqui, ó. Isso aqui é 46 milímetros. É um passo. Então, de uma peça, pegando desse ponto para esse ponto aqui, você tem um passo. Beleza? Então, 46 milímetros. Eu fiz isso evitando fazer cálculo, ok? Não queria fazer cálculo. Mas, beleza, é isso aí. Bom, então, agora a gente vai apagar isso aqui e vai apagar isso aqui que não precisa, só para descobrir aqueles 46. Então, o nosso segundo estudo vai ser a peça assim, ó. Um T, vamos dizer, virado para o lado de cima e um T virado de cabeça para baixo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma linha e vai puxar aqui, ó. Aquela mesma linha que a gente usou depois para a gente fazer aqui, ó. Eu vou querer linha. Eu vou puxar uma linha aqui, ó. E só que essas linhas, como eu não posso fazer aqui o offset, eu vou fazer o offset dessas linhas. Então, eu vou fazer um offset de 3 milímetros, já está determinado ali, ó, para cima. E esse aqui para baixo, ok? E aí a gente apaga essa e apaga essa. Bom, eu tenho duas linhas. E aí a gente faz uma linha aqui, ó. Quer ver, ó? Eu venho aqui, paro e venho para cá. Digito 3 milímetros, Enter, e a partir desses 3 milímetros eu venho para baixo. O que ele fez? Ó? Ele projetou, como eu vim aqui, ó, ele está pedindo a primeira linha. Eu vou fazer de novo do outro lado, só para você perceber o que acontece. Ó. A partir daqui, ó, não precisa ter essa linha, mas eu vou fazer aqui só para você ver o que eu fiz. Ó. Eu vim aqui em cima, ele está pedindo, ó, specify the first point. Especifique o primeiro ponto. Então eu vou parar em cima dessa aresta aqui, ó. Parei em cima dessa aresta, um pouquinho. Aí eu venho para cá, ó. Ó. Eu venho para cá, ele capturou, ó. Capturou, ele captura a aresta, ó. Marcou, não sei se você percebeu, marcou uma cruzinha amarela ali, e aquilo lá fica como referência para ele. Eu digito 3 milímetros, não preciso instalar, não preciso fazer uma linha depois fazendo um L, e aí ele pegou aquele ponto como se fosse um ponto aparente e deu como referência para mim, entendeu? Então, existem essas sacadas aqui e lá no AutoCAD, porque eles copiaram esse programa inteiramente do AutoCAD, né? A sacada é do pessoal lá da Autodesk, né, meu? Alguém muito descontente saiu da Autodesk e montou a ZWCAD, né, meu? Possivelmente, né? Então, aqui, ó, você tem os grips, você puxa um pouquinho para cá, beleza, tá feito o que a gente queria fazer aí, ó. A gente queria fazer esse referencial aqui, ó. Aqui, ó. Bom, uma vez feito isso, a gente pega e joga um trim aqui. Vamos trimar isso aqui, ó. Dou um Enter. Esse. Tá feito o trim. Muito bem. E aí, uma vez feito o trim, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um array dessas duas peças para o lado direito aqui. Bom, array, ele... Errei, eu peguei o... aqui, quer ver, ó? No mirror, aqui embaixo, ó. Errei. Vou deixar 25 peças. Vou dizer que a coluna offset é 46, porque foi o que nós medimos. Vou pegar o ponto de referência, que é esse ponto aqui, ó. Eu clico uma vez nele e dou Enter. Ele volta para essa tela. E aí eu vou selecionar os objetos. Selecione os objetos. Ó. Selecionei os objetos, ó.
é esse cara e esse cara ao mesmo tempo. E dou Enter. E OK. Beleza, então ele fez o desenho para nós aqui, ó. Beleza? Ele fez o desenho para nós. Vamos fazer um offset de 1000. Então eu tenho 25 peças ali, né? Vamos contar só as de cima. Ele fez 25 peças dessa daqui, ó. E mais as de baixo, lógico, mas eu vou contar as de cima. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um offset com 1000 milímetros, que é a nossa distância, dessa linha para cá. Bom, a linha parou aqui, ó. Então de 25 eu vou tirar 3, ó. Vai ser, vou tirar 4 na verdade, vai ser 21 que vai ter, né? Então eu vou pegar o erase aqui, ó. De 25 que estão alinhadas aqui, eu vou tirar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, na verdade, ficou 21, né? 21 em cima, 21 embaixo, vai dar 42. 42 peças, então tem aqui, né? 42 peças. E para fechar essa tira, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou estender até esse cara aqui, ó, primeira fase do Extend, dou Enter, e venho na segunda fase aqui e estendo. Então, nós fechamos a nossa chapa. Ok? Nós fechamos a nossa chapa aqui. Bom, então, o que acontece agora? O que acontece agora é assim. Eu vou medir essa lateral aqui, né? Preciso da medida dessa lateral. A medida dessa lateral aqui é importante para nós, ó. Essa lateral aqui tem 89 milímetros. Então agora você vem aqui e pega a calculadora, mas eu acho que eu não sei se ela vai aparecer. Apareceu. A calculadora que nós queremos é a calculadora científica. Tá vendo a calculadora aí, ó, turma? Vixe. Cadê ela aqui? Ela tá aqui. Muito bem, então aqui, ó, a gente tem 2000 milímetros dividido por 89 é igual 22,47. Eu vou... Aqui a gente corta para menos, tá? A gente pega a parte inteira só. Mas vamos supor, tá, que seja 23 tiras. É melhor adotar 22, mas eu vou adotar 23 tiras. Não vou adotar 22, é melhor. Em todo caso, é melhor 22 do que 23. 22 tiras. Muito bem, então, aqueles 89 milímetros só permite cortar 22 tiras numa chapa de 2 metros, né? Perfeito. Depois, eu tenho o seguinte. 22 tiras vezes 42 peças. Igual. 924 peças. 924. Então você vem aqui, ó, outro comando, não sei se você percebeu, é o comando de escrever texto. Ó. Você vai escrever um texto. Você pode escrever um texto simples ou um texto múltiplo. Vamos fazer um texto simples. Daquela hora eu fiz um texto múltiplo. Vamos fazer um texto simples. Texto simples você aponta aqui, ó. E aí o cursor fica piscando ali, né? Então você tem 924 peças. Beleza? Então ali você vai entender que são 22 tiras. E cada tira tem 42 peças em cada tira. Beleza? Então a gente escreveu aqui com single text. Tá, ele girou isso aqui para nós. Olha que porcaria. Bom, você pode fazer o seguinte, você pode rotacionar isso aqui. Aqui, ó. Dentro do Move tem um Rotate. Então você vem nesse cara aqui, nesse cara e nesse cara, dá Enter. Pegar esse canto aqui, ó. E vamos dizer que é isso aqui.
Depois você faz um move, né? Ok? Você faz um move aqui, ó. Esse cara, esse cara e esse cara. Dá um... Joga aqui dentro mesmo, não tem problema. Joga em qualquer ponto aqui, ó. Beleza? Então aqui está o nosso segundo estudo. O segundo estudo, ele então mostra que você consegue fazer muito mais peças se eu, apesar de eu comer um pouco mais da dimensão lateral aqui da minha tira, consigo fazer muito mais peças. E por que que isso aconteceu, hein? Porque é o seguinte, ó, se você analisar de maneira um pouco mais fria, você vai ver que tudo isso aqui, ó, é sucata, ó. Tudo isso aqui é sucata. Esse pedaço de vão aqui, ó, tudo isso aqui é sucata. Tudo isso aqui é sucata. Então, quando você percebe que está gerando muita sucata assim, ó, na realidade é uma configuração, um layout ruim. Entendeu? Um layout ruim. Agora, aqui nesse, ó, a sacada foi jogar uma peça que tem uma perna que vai ficar justamente aproveitando aquilo que era anteriormente sucata. Só que abriu um pouquinho aqui nesse passo, ó. Mas mesmo assim, 924 peças contra 690. É bastante peça, né? É bastante peça. Por outro lado, você também tem um detalhe. Vamos fazer mais um comandinho aqui, bem simples. Por outro lado, você tem aqui também um comando Achuras. Então, quando você pede hatch, que é Achuras, você vai colocar uma achura de material na sua peça. Então, vamos pegar aqui, ó, tem vários tipos, ó, vários tipos de materiais. Os aços, eles normalmente são menos dispendiosos. Então, você vai pegar um NSI ou um ISO, principalmente a NSI, vai pegar esse cara aqui, ó, a NSI 31, que pela BNT ele é o que representa metal. Vai pegar de uma maneira normal, ó. Primeiro eu defini quem é o tipo de achura, vai ser colocada a achura de maneira normal, e aí eu venho aqui, dou um pick point nele aqui, quer ver, ó? Pick point, tá vendo, ó? Clico nesse cara e clico nesse cara aqui. Esses dois caras, eles representam a nossa peça. Dou um enter e dou um ok. Perfeito aí, ó. É assim que se coloca a achura na peça. Então você sabe que a sua ferramenta ela vai ter um punção para esse lado e um punção para o lado de baixo para você fazer essa ferramenta. Eu fiz um ensaio de uma peça inclinada também, a 45 graus. A de 45 graus dá menos do que essa daqui, ó. Dá menos peça, se não me engano, dá 500 e poucas peças. Dá menos peça do que essa daqui. Também, por quê? Porque forma mais sucata ainda do que essa aqui, que está de pé. Entendeu? Se você pegar e copiar isso aqui, fizer deitado, também vai dar menos peça do que essas daqui que nós fizemos. Então, os dois estudos são esses daqui. Bom, o que que falta? Para um procedimento aí, para prosseguir, aqui a gente faria o seguinte: menu Tools, área, e aí você clica aqui, né? Você vai pegar aqui embaixo, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui embaixo? Ó? Aqui embaixo você vai pegar o subcomando Objects, letra O e Enter, e aí ele vai pedir para você clicar aqui, ó. Quando você clicar aqui, ó, você percebe que ele, aí você anota, tá? Você pode até anotar aqui também, ó. Vamos fazer aquele comando de novo para você perceber. Então aqui, ó, você tem single test ou tem multiline test. Vamos pegar o multiline test. Nós vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui que ele tem. Vou voltar aqui, quer ver? Ó? Se não me engano, é 1580, 1590 diária. Diária. Área
para a gente não interessa muito. O que interessa é o perímetro. 195 milímetros de perímetro, entendeu? 195 milímetros de perímetro. Isso é o que interessa. Então, esse cara aqui, ó, ele interessa para nós. Então, a gente vai mover isso aqui. R$ 195 milímetros de perímetro. Vamos fazer de novo para você ver, porque assim a gente tira a dúvida, né? Área, objeto, clica, 195.3. Beleza? 195, olha aqui embaixo, ó. 195.3 de perímetro. Cento e noventa e cinco vírgula três de perímetro. Muito bem. Então, você tem aqui anotado que o perímetro, ou seja, se eu passasse uma corda aqui em torno, seria 195,3 de perímetro. Não precisou fazer cálculo nenhum, só pediu para que o CAD fizesse o cálculo para você. O que acontece? Você se lembra que a fórmula da força de corte, FC, ela é o perímetro de corte, que é esse que você acabou de obter aí, vezes a espessura de corte, que é 2 milímetros. Então, você vai ter uma área lateral, que muitas vezes é chamada de área de corte. Então, esse valor vezes 2, vezes 80%, 0,8. Né? Então, você vai ter aqui assim, né? Ó. Vamos colocar de novo mais um texto multiline aqui. Vamos colocar aqui, ó, o texto multiline. E a gente vai fazer assim, ó. Então, a gente vai dizer que 195,3, vamos abrir bem aqui, vezes 2, que é a espessura, vezes 0,8, 8, que é 80% da tensão de ruptura do aço. Então, nós falamos que essa peça aí, ela seria um aço doce, um aço 1020. Esse aço 1020 tem como tensão de ruptura 45,9. 45,9 quilogramas força por milímetro quadrado. Quilogramas força por milímetro quadrado. Então, vezes 45,9, que vai ser igual, vamos fazer a conta. Posso abrir a calculadora aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Estamos aqui, ó. Então, você tem 195,3 vezes 2 vezes 0,8 vezes 45,9 igual 14.342,83. Então, a gente pode colocar 14.343. 14.343 14.343 quilogramas força. Ou seja, 14,3 toneladas para você fazer a estampagem de uma peça dessa. Só uma dessas daqui, né? Ó. Só uma delas aqui, ó. Porque eu estou pegando no perímetro de uma. Aí você pega esses 45 aí
e multiplica por 2. Multiplica isso aqui por 2. Por quê? Porque são duas peças. O punção vai fazer força duplamente, né? Então, você tem 14.343. 14.343 vezes 2. 28.000 vezes 2 é igual. Não, não multiplicou. Não, multiplicou por 2 a espessura. Esse 2 aqui, ó. Esse 2 que você está vendo aqui é a espessura. Beleza? Então, são duas peças que eu estou cortando. Então, vai ser aqui, ó, 28,686. Então, aqui é 28,7, vamos arredondar para 0,7 toneladas força. Beleza? Toneladas força. TF. É isso aí. Então, você deixa anotadinho assim na chapa, que é o que é preciso para cortar, mas eu estou já considerando esse 28 como se eu fosse fazer essas daqui, ó. Olha que beleza. Entendeu? Sacou isso aí? Perfeito, né, turma? Negócio bem feito, bem bonitinho. Qual que seria o próximo passo? Se você pegar aquela apostilinha, a apostilinha ela não é nem, como é que se diz? Longa demais. Ela parece que tem 7 ou 8 páginas. No máximo, se eu não lembro de cabeça, no máximo 10 páginas aí. Não acho que não é isso. A apostilinha que eu deixei como material para vocês. Próximo passo seria fazer o desenho e posicionamento desses punções e da matriz. Como é que a gente vai? Porque uma coisa é você estudar a tira, outra coisa é você estudar a configuração dentro do punção, da matriz. Tá? Mas isso aí, vamos pensar um pouco, porque o seguinte, né? Alguém pensou na matriz curricular, na grade curricular de vocês. E o trabalho que a gente faz aqui é de mecânica geral. Então, nesse trabalho, a ementa, até onde eu me lembro de cabeça, tá? A gente pode investigar com mais afinco isso aí depois, pegando a ementa mesmo que o Marcelo me passou para ver. Esse é um dos assuntos, entendeu? Então, a gente dividiu conformação plástica em uma coisa prática, né? Então, você pega uma coisa prática, onde é que eu uso conformação plástica? Tá, eu mostro para você um monte de slide aí. Não vai levar a muito, vai te levar muito longe. Aí você fala assim, mas onde eu usaria? Não, usaria em corte de chapa, usaria em dobra de chapa, usaria em repuxo de chapa. Ah, beleza. Aí sim, você está tendo uma aplicação da conformação plástica. E você está vendo como é que a coisa acontece. Então começa com o estudo de chapa, o estudo de layout de chapa. Se eu vou fazer corte ou se eu vou fazer dobra, uma outra maneira, mas sempre ali no corte o layout de chapa. Daí você parte do layout de chapa para fazer a distribuição dentro da ferramenta de corte, por exemplo, que aqui é um corte, né? Então você sabe que em algum ponto a ferramenta ela vai ter que ter um punção para cima e um punção para baixo. Posicionar esses punções agora seria a próxima etapa, entendeu? Talvez, eu não estou afirmando ainda, mas talvez, pode ser que pelo estudo, um punção fique aqui e você obrigatoriamente tenha que deslocar o segundo punção para essa posição aqui, ó. Então você tem um punção aqui e um punção aqui. Fica um vão livre aqui com duas peças. É lógico que ela vai perder duas peças aqui, porém fica uma zona vazia que você consegue manipular melhor. Ou pode ser que não também, né? Pode ser que não, é um estudo. Bom, e aí você faz a ferramenta e ela começa a cortar. Chega num determinado momento que ele vai ter um vão de duas peças, mas chega num determinado momento que fica na sequência, tá? Porque mesmo que essa peça vai andar uma para frente, então ela vai ter um corte aqui e um corte aqui. Ela andou uma para frente, essa daqui vai cortar aqui, essa vai cortar aqui. Então você não está perdendo, você está perdendo uma peça, talvez, entendeu? Na parte de baixo. Então, em vez de ser 42, vai ser 41 a peça. Um negócio assim.
Mas é questão de estudo, turma. Não estou afirmando nada, estou só supondo, né? Precisa fazer aí o estudo para ver se vai ser necessário colocar uma distância entre esses dois punções aí, entendeu? É muito normal você deixar um vão entre punções para você distribuir melhor as forças que ocorrem na chapa, né? As forças que ocorrem aí na conformação. Mas é só uma suposição e a experiência que está falando aí. Beleza? Bom, qual que seria o estudo agora de continuidade? Seria a gente pegar e inclinar essa peça aqui, fazer essa peça inclinada. Mas eu já cantei a bola para vocês. Não vale a pena. Não vale a pena, porque vai dar menos do que isso aqui, ó. Então você só vai confirmar. Isso fica como uma tarefa para você fazer aí. Bom, além disso, nós mandamos para vocês aí. Eu vou fechar aqui, eu vou mostrar que nós mandamos para vocês. Eu não me lembro, eu instalei no notebook. Eu vou salvar isso aqui. Como desenho 1, vou colocar chapa T. Senhor, talvez teria que até alargar a espessura da chapa, não seria? Por causa da faca de avanço? Não, sim, vai ter que alargar, sim, sem dúvida, bem lembrado. Vai ter que alargar, porque a gente fez o estudo da tira. É, E o estudo da tira é como se tivesse. Como é que se fala? Opa, aí daria menos peça, né, na chapa de 2 saiu, metros. saiu fora do compartilhamento, né? Saiu. Deixa eu fechar essa tela. Bom, então, ó, só fazendo uma comparação para a gente finalizar a aula, você tem aqui as mesmas ferramentas, ó, aqui do lado, ó, clico aqui, ó, tenho linha de vários tipos, ó, linha com 2 pontos, ó, linha com 2 pontos, ó. Aí você tem círculo, ó, círculo center point, ó, center point. Aí você tem elipse, polyline, ó, tá vendo, ó, polyline. Polyline é aquelas linhas que, se você, por exemplo, clicar nela, ela é uma linha contínua. Muito bem. E aqui embaixo, olha que interessante, ó. Aqui embaixo, nesse símbolozinho aqui do lado, ó, rotate, scale, mirror, trim, offset, ó o offset. Você vai determinar qual é a distância, digamos que 3 milímetros. Eu não sei se é exatamente assim que você procede, né, meu? Mas você clica e faz o offset. Depois você tem aqui ó, o texto, melhor, texto não, cota linear, cota alinhada, cota vertical, horizontal, tem só essa diferença, né? Se você pegar uma cota vertical, ela tem que ser vertical. Então, eu estou puxando aqui e estou puxando aqui, ó, vai puxar uma vertical, entendeu? Se puxar horizontal, é horizontal. E aqui embaixo tem texto também, ó. Você escreve um texto aqui, ó, patati patatá, e quando der OK, o texto vem para cá, ó. É a mesma coisa, meu. É um programa que eu fiquei abismado, porque é um programa pequeno, entendeu? Você leva num pendrive que não ocupa nada do seu pendrive. Se tiver um pendrive de 1 GB, ele vai caber no pendrive de 1 GB, você instala numa máquina e fala, ó, eu quero trabalhar no CAD. Ah, mas eu não tenho outro CAD aqui. Ah, mas não, mas eu tenho um CAD aqui no meu pendrive. Nossa, você tem um CAD no pendrive? Às vezes a pessoa nem sabe. Como é que joga no papel um desenho em 2D, mais ou menos? Ah, tá. Você vem aqui no menu File, aqui, ó. Deixa eu colocar a impressora aqui. Você vem no menu. Ah, tá. Para salvar numa tela branca, você vem aqui. Geralmente é no Tools ou no Options. Então você tem aqui no Options, por exemplo, você abriu aqui, é para ter uma tela aqui, ó. É para ter uma maneira de mudar aqui. Geralmente, ó, background, tá vendo? Ó? Background é preto, né? Agora eu não me lembro se o preto é o FFF ou se o preto é o 000. Eu vou jogar o 000. Não é. Então, vamos de novo.
Ó, tela branca, beleza? Beleza, tela branca ou não? É isso que você tinha perguntado primeiro. Vamos fazer agora. Só que agora também tem um detalhe, né, meu? Como é que eu faço linha preta aqui? Tem que mudar lá no Options as linhas para preto, entendeu? Ah, não, agora ele começou a fazer, ó. Beleza? Bom, é, me dá, me, me dá uma orientada para ver se eu estou fazendo o que você pretende. Faz de conta que esse aqui é o seu desenho e você quer jogar esse desenho aqui no seu trabalho, é isso? Então, você tem várias maneiras para fazer isso. Uma delas é aqui, né? Ó. É você dar um copy. Você pode dar um copy nessa tela aqui, ó. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai. É que esses daqui, tá vendo? Ó, eu só estou conseguindo selecionar. Deve ter uma maneira de selecionar melhor do que selecionar um por um. Mas isso aqui, ó, estou fazendo um copy normal, como se fosse o copy do Windows. Estou copiando, copiei. Vamos ver se a gente consegue colocar isso no Word. Vamos ver se a gente consegue colocar no Word. Meu Word está aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue. Essa tela do programa aqui, ela é igual à tela do OBS Studio, meu. A tela do OBS Studio faz um fundo infinito, assim. Tela de captura, né? Olha lá, tá vendo o Word? Ó, ele tá abrindo o Word e tá indo lá pro infinito, abrindo um monte de tela. Interessante isso, né? Eu acho que fica, né? Por causa disso que você não pode abrir vídeo, né? Porque a tela do OBS, lá, ele pressupõe que você está capturando a sua tela do computador e está trabalhando só você e você, né? Ou no máximo duas pessoas aí, vai. Então você não vai ter, sei lá, quando você vai fazer uma live, você faz a live, o OBS pode até. Ah, não deu não. Não deu não. Então nós vamos fazer de outra maneira, eu vou te mostrar uma outra coisa. Você viu que eu capturei lá, mas não é isso aqui que a gente pegou, não. Isso aqui, inclusive, é a tela do outro. Vamos deixar esse cara aqui. Vamos lá de novo. Nós estamos nessa tela aqui. Deixa eu dar Enter aqui. Quer ver, ó? Uma maneira, não sei se você gosta de fazer um subterfúgio das coisas, mas uma maneira, você já sabe, né? Pode fazer um print screen aqui, né? Um print screen. E aí você vai tratar esse print screen, a maneira mais simples de tratar ele é tratar com o Paint. A maneira mais simples de tratar é com o Paint. Mas deve ter uma maneira aqui de fazer. Então, de maneira imediata, você dá um colar, você diminui essa tela um pouco aqui, você vem com esse corte aqui, ó, e corta essa tela aqui. Tranquilo, né? Então aqui, ó, você formou um BMP, um JPG, seja lá o que for, você vai trabalhar aqui. Mas aqui deve ter uma maneira, tá vendo? Ó, exportar, tá vendo? Ó? Exportar para a imagem. Exportar para a imagem. Então, se eu exportar para a imagem, vamos ver que imagem que ele vai fazer. Vamos dar um nome aqui de teste. E vamos jogar isso aqui na nossa área de trabalho. Apesar de que eu não vou conseguir ver a área de trabalho, né? Mas eu vou conseguir ver sim. Bom, beleza. Então, ele está dizendo que tamanho que é, tá vendo? Ó? Se é black ou se é white, o background é white. Ok. Então ele deve ter mandado para lá, ó, porque ó, tá aqui, ó. Ele colocou aqui. Então agora vamos lá ver se tá lá mesmo, né? Então eu quero abrir esse arquivo. Eu quero abrir esse arquivo que está aqui, ó. Tá enxergando ele aí? Ele deve estar aqui nesse ponto aqui, ó. É?
Ah, tá aqui, ó. Teste PNG. Teste PNG. É esse cara aí. Olha lá, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Fez um destaque aí, qualquer. Então, exportar, file exportar. Isso no library, né? Lá no outro programa que a gente tá fazendo, é a mesma coisa, né? Porque se o library tem lá, deve ter também. Beleza, então, turma? Então, na próxima aula nossa, a gente vai falar de repuxo, tá? Beleza? Próxima segunda aí. Tudo de bom, uma boa noite, obrigado pela presença de todos e até a próxima.